Boa noite, turminha! Sou o tio Bruno. Voltei em um novo vídeo de gramática para falarmos sobre orações subordinadas substantivas. Sendo que eu vou fazer diferente. Eu não vou entrar logo no assunto de orações. Eu queria revisar com vocês antes o que são verbos transitivos e intransitivos, revisar objeto direto e indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. Aí vocês perguntam, mas tio Bruno, por quê? Esses temas aqui têm tudo a ver com orações subordinadas. E vocês precisam entender esses tópicos aqui antes de chegar em oração subordinada. Gente, não estudem orações subordinadas sem revisar esses tópicos, porque vocês não vão entender. Vocês precisam entender esses tópicos aqui para depois avançar em orações subordinadas. Vão por mim. Para você que está chegando agora, me chamo tio Bruno e estou aqui com a tia Niara no nosso canal no YouTube, Quadro dos Tios. Vamos embora? O Quadro dos Tios é um canal de reforço escolar no YouTube, uma iniciativa minha e da tia Niara, onde a gente posta conteúdos educativos, conteúdos motivacionais, tem gameplay minha em alguns jogos que eu também jogo. E hoje vamos para gramática, sem mais delongas. Não gosto muito de estender, não. Vou logo direto ao assunto. Então vamos lá, vamos começar aqui. Revisando com o tio. Verbos transitivos versus verbos intransitivos. Gente, o que é um verbo intransitivo? O verbo intransitivo, ele tem um sentido completo. Vocês se lembram o que é um verbo, né? Palavra que indica o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Até aí tudo certo. Existe um tópico dentro do assunto de verbos que se chama transitividade verbal, que é justamente esse tópico aqui. Verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo. É essa parte de transitividade verbal que a gente está vendo aqui. Então, voltando. Verbo intransitivo, ele tem um sentido completo. Observe essa frase aqui, ó. O passarinho voou. Ó. O verbo voou. O verbo voou, ele indica um sentido de quê? Uma ação de voar. E quem é que está desempenhando a ação de voar? O sujeito, que é o passarinho. Então, nessa frase aqui, eu não preciso de um complemento. Não precisa aqui de uma preposição, eu não preciso de um outro adjetivo. Essa frase aqui já está 100%. Não preciso de mais nada. Olhe para essa outra frase aqui, ó. A criança dormiu. Então, quem é o verbo aqui? Já até circulei de vermelho, ó. Dormiu. Quem foi que dormiu? A criança, que é o sujeito. Voou e dormiu são verbos intransitivos, porque eles não precisam de complemento, eles já possuem um sentido completo. É diferente dos verbos transitivos, porque nos verbos transitivos esses verbos precisam de complemento para ter sentido. E é aqui onde mora o perigo, que vocês precisam
para as orações subordinadas, vocês precisam saber na ponta da língua o que é um verbo transitivo direto e o que é um verbo transitivo indireto. Porque o intransitivo, a gente já sabe. São verbos que possuem sentido completo. Não precisa de preposição, nem complemento nominal, nada. Já está aqui, ó, voou e dormiu, tudo certo. Pela posição que eles estão aqui na frase, o sentido já está completo. É diferente desses verbos aqui que eu vou passar, que são os verbos transitivos. Vamos embora. Verbo transitivo direto. Complemento sem preposição. Vou até circular de lápis. Ó. Sem preposição. Tio, o que é preposição? De, para, com e por aí vai. De, para, com, a são preposições que atuam na frase para dar sentido. Vamos observar essa frase aqui, ó. Eu comprei um livro. Olha. Eu comprei um livro. Então vamos lá. Quem é o verbo aqui nessa frase? Tem verbo nessa frase? Vou dar um tempinho para vocês me falarem aqui qual é o verbo. Sim, gente, tem verbo aqui. Comprei. Comprei é o verbo, que é do verbo comprar. Olha o que vem depois, ó. Comprei um livro. Então você tem aqui um livro. Então você tem um artigo e um substantivo. Livro, que é um substantivo concreto. Então esses dois se unem para dar sentido ao verbo comprei. E na união aqui dos dois eu não tenho preposição, eu não tenho de, nem o para, nem com, não. Eu tenho aqui, ó. Eu comprei um livro. Pronto, acabou. Então, comprei é um verbo transitivo direto, porque ele precisa de um complemento que não tenha preposição. Pronto. Já o verbo transitivo indireto é o contrário. Ele precisa de um complemento, adivinhe, com a preposição. Até coloquei de novo aqui, ó. De, para, com, em, a e por aí vai. Observem essa frase aqui. Não, essa aqui não. Essa aqui. Eu gosto de chocolate. Eita. Sim. É. Eu gosto de chocolate. Quem é o verbo aqui? Gosto, que é do verbo gostar. Quando você fala eu gosto, já vem automaticamente a preposição. Eu gosto de. Eu gosto de algo ou gosto de alguém. Quando você fala o verbo, automaticamente já vem a preposição junto. Ele já pede, ó, a preposição junto dele. Para ter sentido. Já pede assim, ó. A preposição. Então, ó, eu gosto de chocolate. Até porque, se a gente, ó, tampasse a preposição, ó, eu gosto chocolate, ficaria incorreto. Né? Ficaria incorreto, inadequado. Agora, quando eu digo eu gosto de chocolate, tudo certo. Eu tenho sentido aqui. Então, verbo transitivo indireto. Porque gosto é um verbo que demanda preposição para ter sentido. Voltando aqui para esse exemplo aqui, senhores, acabei escrevendo sem querer, viu? Era para ter sido em outra folha. Mas tranquilo, dá para entender. Ó, verbo transitivo direto e indireto. Aqui, gente, são verbos que precisam de complementos ou que suportam os dois complementos, que é o complemento com preposição e o sem preposição. Vamos olhar essa frase aqui, ó. Ela enviou uma carta ao amigo. Quem é o verbo aqui dessa frase? Enviou, que é do verbo enviar. Só que, quando eu envio,
Eu envio algo a alguém. Observem que quando eu digo eu envio algo, tem sentido. E quando eu digo eu envio algo a alguém, também tem sentido. Então, ela enviou uma carta. Uma carta que é o complemento sem preposição. Ao amigo, complemento, adivinhem, com preposição. Ao. Aqui, ó. Ao. Ao amigo. Então, uma carta, complemento sem preposição. Ao amigo, complemento com preposição. Certo, gente? Então, enviou é um verbo transitivo direto e indireto. Gente, não confundam um verbo transitivo direto e indireto com um verbo transitivo. Verbo transitivo, ele não precisa desses complementos aqui, não. O verbo transitivo, ele já tem sentido. Não precisa de nada. O verbo por si só já dá conta. Aqui não. No verbo transitivo direto e indireto, vocês têm um verbo que admite, suporta, precisa, necessita de dois complementos. Um complemento sem preposição e um outro complemento que tenha preposição para ter sentido. Nós estudamos esses assuntos, gente, para escrever bem e entender o que a gente está escrevendo. E na gramática vai ter muito essa palavra aqui, ó. Vou até circular, ó. Sentido. Sentido. Nós vamos estudar muitos tópicos na gramática para fazer sentido. Certo, gente? Vamos avançar? Pronto. Olhe que eu nem entrei ainda, viu, no assunto de oração subordinada. Estamos só revisando. Objeto direto e objeto indireto. Gente, vocês já sabem os tipos de verbos, né? De transitividade verbal. Objeto direto e indireto é justamente o complemento dos verbos. Então, ó, objeto direto completa o verbo transitivo direto sem preposição. Então, ó, exemplo, nós assistimos o filme. Quem assiste, assiste algo. Então, o verbo é esse aqui, ó. Assistimos. Assistimos é o verbo. E o filme é o objeto direto. Quem assiste, assiste algo. O quê? O filme. Nós assistimos o filme. Então, assistimos é um verbo transitivo direto. O filme é o objeto direto. Vamos avançar, vamos. Objeto indireto. O objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto que precisa de um quê? Preposição. E vocês já sabem, ó. De, para, com, por, ao. Olha esse exemplo. Nós precisamos de ajuda. Então, quem precisa, precisa de algo. É igual o verbo gostar. Quando você gosta de. Precisa, precisa de. Notem que quando você dialoga com o verbo, a preposição já vem junto. Inclusive, é um macete que muitos professores ensinam. Para você identificar se um verbo é transitivo, direto ou transitivo indireto. É você falar com o verbo, é você dialogar com o verbo. E quando você nota que no diálogo a preposição já vem junto, já é um verbo transitivo indireto, logo precisa de um objeto indireto para ter sentido e complemento. Então, nós precisamos de ajuda é o objeto indireto. Pronto, de ajuda. Precisamos é o verbo. Certo, gente? Pronto. Olha aí.
Já revisamos objeto direto, objeto indireto e transitividade verbal. Vamos agora para complemento nominal. O que é o complemento nominal? Pensem no complemento nominal como o complemento de um substantivo. A gente viu aqui o objeto direto e objeto indireto como complementos do verbo. Complemento nominal é do substantivo. Aí mais para frente eu vou gravar um vídeo sobre complemento nominal. Não vai dar para falar muita coisa aqui, né? Que o nosso tema é de orações subordinadas. Mas para vocês levarem para a prova e para o assunto de orações subordinadas, lembrem-se que o complemento nominal ele completa o sentido de um nome, que é o de lá o substantivo. Mas pode ser também, um adjetivo ou advérbio. Agora, cuidado, viu, gente? E no substantivo, o complemento nominal se encaixa com o substantivo abstrato, que são as emoções. Dor, raiva, medo, ansiedade e por aí vai. Cuidado. Substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. E aqui, uma observação que eu recomendo que vocês até anotem no caderno de vocês, quando estiverem estudando com mais afinco, complemento nominal. Que ele vem sempre acompanhado de preposição. Que vocês já sabem. De, com, para, por, ao. E com. E por aí vai. Então, olha esse exemplo. Eu tenho certeza da vitória. Então, da vitória é o nosso complemento nominal, porque está complementando o substantivo certeza. Olha aqui, o substantivo certeza. Ô tio, mas não está complementando o verbo tenho, não? Não. Sabe por quê? Se você tirar o substantivo e manter só o verbo, aí fica assim, tenho da vitória. Mas tu tem o quê, homem? O que é que tu tem da vitória? Tu tem certeza, tem medo, tem preocupação? Tu tem o quê da vitória? Então fica sem sentido a frase, tenho da vitória. O que é que você tem? Quando vem o substantivo, faz sentido. Tenho certeza da vitória. Então, da vitória é o complemento nominal. Olha esse outro exemplo. Ele ficou orgulhoso do filho. Então, do filho é o complemento nominal que complementa o adjetivo. Oxente, tio, peraí, adjetivo? Como assim adjetivo? Sim, gente, quando eu digo orgulhoso, orgulhoso é adjetivo. Complementa o sujeito, Ele ficou o quê? Orgulhoso do filho. Então, o filho é um complemento nominal de orgulhoso. Certo, gente? Vamos agora para predicativo do sujeito. Também é um tema importante em orações subordinadas. O que é um predicativo do sujeito? É a qualidade, estado ou característica dada ao sujeito da frase. Quase sempre vem acompanhado de verbo de ligação. Que aí vocês se lembram, né, do verbo de ligação? Ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, continuar e por aí vai. Então, o predicativo do sujeito é aquele caba que se refere ao sujeito, que está dentro do predicado. Eita, tio, tem que saber de predicado em orações subordinadas? Positivo. Sim, precisa. Olhem esse exemplo. A aluna estava atenta. Quem é o sujeito aqui? A aluna. Então, estava atenta é o nosso predicado. E dentro desse predicado a gente tem o verbo de ligação, que é o estava, e o atenta, que é o predicativo do sujeito. O atenta se refere à aluna. A aluna atenta. Aqui, os alunos saíram felizes. Os alunos, sujeito composto, felizes, predicativo do sujeito. Os alunos felizes. E entre eles eu tenho o quê? O verbo de ligação, saíram, que é do verbo de ligação. Olha, os alunos saíram felizes.
predicativo do sujeito. E agora a gente vai para o aposto. Aposto é bem tranquilo. Aposto é o termo que explica detalhe, exemplifica ou resume um substantivo / pronome anterior. Costuma vir isolado por vírgulas, 2 pontos ou travessões. Então, por exemplo, Pelé, o rei do futebol, fez história. Onde é que eu acho aqui o aposto? Aqui, no meio dessas duas vírgulas, o rei do futebol. Comprei 3 coisas: caderno, caneta e borracha. Eita, onde é que está o aposto? Bem aqui, os 2 pontos. Caderno, caneta e borracha. Pronto. Aqui, caderno, caneta e borracha. É só vocês localizarem na frase os termos que estão entre vírgulas e quem que aparece depois dos 2 pontos. Pronto, você já achou o aposto. Eu não vou falar aqui do vocativo, porque o vídeo vai ficar muito extenso. E para orações subordinadas substantivas, o que interessa é o aposto. Mais para frente eu gravo sobre o aposto e o vocativo. Agora sim, gente, vamos para o assunto principal aqui do vídeo. Depois de aqui quase 20 minutos de revisão, agora vai. Orações subordinadas substantivas. Notem que eu fiz esse materialzinho aqui nesse dia, 20 de agosto de 2026. Já fiz tudo pronto. Vamos embora. Orações subordinadas substantivas. Definição: orações que dependem de uma oração principal e exercem função sintática que normalmente pertenceria ao substantivo: sujeito, objeto, predicativo, complemento ou aposto. Então, gente, o que é uma oração? Logo de cara, o que é oração? Uma oração, opinião do tio, viu? Uma oração é uma estrutura gramatical que possui verbo. Tem verbo, eu tenho oração. Se eu não tenho verbo, eu não tenho oração, eu tenho uma frase. Porque frase é uma estrutura gramatical que pode ou não ter verbo. Já na oração, não. Eu preciso ter verbo, é obrigatório ter verbo. Verbo, pontuação, sentido. Senão, eu tenho uma estrutura correta e adequada. Certo, gente? Então, lembrando, oração subordinada são orações que dependem de uma oração principal. Então, você tem a oração principal de um lado, oração subordinada do outro. E essa oração principal depende da oração subordinada. Depende. Entenderam? Então, eu dei essa pausa para vocês tomarem água, fixaram o conteúdo, né, que foi muito assunto até então. Vamos para frente. OBS. Geralmente são introduzidas pelas conjunções integrantes que ou se. Pronto, perfeito. Então, as orações subordinadas substantivas geralmente são introduzidas pelas conjunções integrantes que ou se. Quando a gente estuda orações subordinadas, tem as classificações, né? Tem a oração subordinada substantiva, que é a do vídeo de hoje. Aí tem a oração subordinada adjetiva, que é para um próximo vídeo. E tem a oração subordinada adverbial, que é para um outro vídeo. Tem essas 3. Oração subordinada substantiva, adjetiva e adverbial. Então vamos embora. Macete supremo do tio. Troque toda oração indicada pelo que ou se pela palavra isso, ou disso, nisso ou a isso. Se tiver sentido, ela é
uma oração substantiva. Então, olhem aqui o exemplo. Quero que você passe na prova. Se você trocar tudo isso aqui por isso, vai ficar como? Quero isso. Tem sentido? Tem. Dá certo você dizer isso. Quero isso. Tem sentido. Então, ó. Essa estruturazinha aqui, gramatical, é uma oração subordinada substantiva. É uma oração subordinada substantiva. Você tem a oração principal, que é o verbo quero. E aqui, ó, a oração subordinada substantiva. Vamos embora para as classificações. Respirar fundo. Respirar fundo. E vamos nessa. Classificações. Subjetiva. Funciona como sujeito da oração principal. Como reconhecer uma oração subordinada substantiva subjetiva? A oração principal não tem sujeito visível antes do verbo. Eita, tio, como assim? Vamos para esse exemplo aqui, ó. É necessário que você estude. Eita. É necessário que você estude. E aí, gente? É necessário que você estude. Então, ó. Você tem a oração principal, é necessário. Que você estude é oração subordinada. Primeiro, se você trocar que você estude por isso, a oração, o quê? Terá sentido. É oração subordinada. E ela é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, porque ó, você tem aqui ó, o sujeito, ó, você. Então é necessário que você estude. Então isso aqui ó, é a oração subordinada. Isto aqui é a oração subordinada, que você estude. Então, ó, que você estude é oração subordinada substantiva subjetiva. Pronto. Objetiva direta, você tem uma oração subordinada que funciona como um objeto direto, que vocês já sabem. É o complemento que o quê? Não precisa de preposição. Olha aí, tá vendo como foi boa a revisão do tio? Ó, meu irmão. A oração principal possui um verbo transitivo direto e a oração subordinada funciona como se fosse um objeto direto, complemento sem preposição. Quando eu digo aqui, ó, ele disse que viria hoje. Disse, verbo transitivo direto, que viria hoje é a nossa oração subordinada. Substantiva, objetiva, direta. Direta. Então, ó, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, disse é o verbo transitivo direto. Ué, disse algo. Olha. Disse o quê? Algo. Ou disse a alguém. Então, ele disse que viria hoje. Disse, verbo transitivo direto, que viria hoje é a nossa oração subordinada, substantiva, objetivo, o quê? Direta. Pronto. Então, já matou aqui. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. É o inverso daqui. Funciona como objeto indireto. Como reconhecer? Mesma lógica da oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Só muda que o verbo é transitivo indireto e exige preposição. Que o ciente já sabe, é o de, em, a, por, com. Olha um exemplo aqui, ó. Necessito de que me ajudem. Necessito o quê? Disso. Necessito de algo ou necessito de alguém. Então, necessito é o verbo transitivo indireto.
De que me ajudem é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta que complementa o verbo transitivo indireto. Rapaz, não é que ficou bom mesmo a revisão? Aí, foi bom ter revisado transitividade verbal. Fica bom de entender. Completiva nominal, como reconhecer, vocês têm uma oração subordinada substantiva que funciona como complemento nominal. E vocês já sabem o que é o complemento nominal. É uma estrutura gramatical que complementa substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Olha essa frase aqui, ó. Eu tenho certeza de que passaremos. Quem é a oração principal? Tenho certeza. De que passaremos é a nossa oração subordinada. Se você trocar isto aqui por isso, que foi o meu macete lá de trás, tenho certeza disso, tem sentido. Então, tenho certeza de que passaremos é a nossa oração subordinada. E é uma oração subordinada completiva nominal, porque toda essa estruturazinha aqui funciona como complemento nominal do substantivo certeza. Lembre do que eu fiz lá no complemento nominal? Eu tampei aqui para verificar, ó, porque ó, tenho certeza. Se eu tampar aqui, ó, o tenho certeza, ó, o certeza só. Tenho de que passaremos. Não vai ter sentido. Não tem sentido. Eu preciso do substantivo aqui. Nessa frase, eu preciso do substantivo certeza. Senão, não tem sentido aqui. Tenho certeza de que passaremos. Pronto. Predicativa. Predicativo do sujeito. Então, ó, uma oração subordinada substantiva predicativa é uma oração subordinada que funciona como predicativo do sujeito. Como reconhecer, aparece logo após de um verbo de ligação, que é o ser, estar, parecer e ficar. Exemplo, minha vontade é que todos aprendam. Então, minha vontade é isso. Tem sentido. Então, isto aqui é a nossa oração subordinada. E é uma oração subordinada substantiva predicativa. Porque tudo aqui, ó, corrobora com minha vontade. A minha vontade é que todos aprendam. Sim, a minha vontade é que vocês que estão assistindo o vídeo aprendam. Então, minha vontade é que todos aprendam. Então, ó, vocês estão observando que no meio dessa frase todinha tem esse é aqui, ó. Pronto. Esse é o verbo de ligação. Aquilo que a gente viu lá atrás do vídeo, ó. Ser, estar, aparecer, ficar, permanecer, pronto. Esse é um dos principais verbos de ligação que conecta sujeito com predicado e com o predicativo do sujeito. Então lembrem disso, ó. Uma oração subordinada, substantiva, predicativa funciona como predicativo do sujeito. Tá bem aqui. E a apositiva é uma oração subordinada que funciona como um aposto. Ó, apositiva explica um termo anterior. Quase sempre vem após dois pontos ou travessão. Olha aqui o exemplo. Eu só desejo uma coisa, dois pontos, que sejamos aprovados. Então, ó, notem uma coisa importante. Ó. Só desejo uma coisa vem antes dos dois pontos. Então, ó, é a oração principal. Que todos sejamos aprovados é a nossa oração subordinada substantiva positiva. Porque, ó, que sejamos aprovados é justamente o aposto da oração principal. E essa oração principal depende dessa oração subordinada. Lembra que eu falei aqui, ó, na definição? Que a oração principal depende, que a oração subordinada depende da oração principal? Então, se você tirar a oração principal, aí você bota assim, ó, que sejamos aprovados. Mas sejamos aprovados de quê? De onde? De qual canto? De qual prova? Fica sem sentido.
Quando eu trago aqui, ó, só desejo uma coisa, que sejamos aprovados, então, de fato, eu tenho o sentido completo. Novamente, ó, eu tampo aqui, ó, só tenho na frase isso aqui, que sejamos aprovados. Aí eu pergunto, tem sentido ou não tem? Tem não, gente. Não tem. Eu preciso da estrutura completa para ter sentido, ó. Só desejo uma coisa, 2 pontos, que sejamos aprovados. E pronto, senhores. Terminamos aqui, né, o vídeo. Eu também desejo que vocês sejam aprovados nas provas, na escola, concurso, né, que esse tema costuma também aparecer em concursos. E foi uma dinâmica diferente que eu encontrei, né, que é revisar uns assuntos anteriores de transitividade verbal, predicativo do sujeito, complemento nominal, para depois vir em orações subordinadas. Que gramática, gente, no Fundamental 2 é assim. Para vocês entenderem um assunto, vocês precisam da base de um assunto anterior. Senão a coisa não vai para frente. Então, para vocês entenderem uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, tem que saber o que é um complemento nominal. Senão aqui, ó, não caminha. A coisa não encaixa. O assunto não entra na cabeça. Vocês precisam estudar complemento nominal para vir para cá. Tem aqui o vídeo, né? Tem aí videoaulas no YouTube para vocês assistirem. Mas assistam o vídeo, né? Assistam o vídeo até o final. Não só esse, os próximos que eu postar junto com a tia Niara, que são vídeos para vocês. Né? São vídeos para vocês realmente desenrolarem aqui na gramática. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Né? Se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe com quem estiver estudando essa parte de gramática, bem como outros assuntos. Eu pretendo mais para frente postar outros vídeos de diferentes vertentes, diferentes disciplinas. E por hora encerramos aqui esse vídeo especial de orações subordinadas substantivas no nosso quadro dos tios.